Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também a todos aqueles que vão nos acompanhar pelas redes sociais. O texto da palavra do Senhor desta noite está no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 11. O tema da palavra do Senhor é: Jesus ensinou o maior dos 10 princípios sobre dinheiro. E diz assim a palavra do Senhor. E aí então eu convido a todos que ainda não fizeram e puderem nos ajudar, que não me siga no YouTube, acione o nosso sininho lá de notificações e compartilhe a mensagem se ela foi edificante para a sua vida. No texto do Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 11, diz assim: a parábola das minas. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino, e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas, e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no, e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro, dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não pusestes, e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou um homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina, e dai-a ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Pai Celestial, está ali da palavra do Senhor, o Evangelho desta noite, a parábola, e que teu Espírito Santo esteja nos ensinando, Senhor, em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Pode se assentar. Eu dificilmente tenho pregado sobre dinheiro. E confesso que foi uma luta, porque eu normalmente uso sexta, sábado e domingo. Normalmente eu gasto mais de 12 horas preparando um sermão. E eu estava em luta com esse tema. Mas depois de manhã, depois que a gente voltou da escola bíblica aqui das crianças, o Espírito Santo estava colocando no meu coração uma coisa. Me fez lembrar que a gente vê tanta coisa errada, distorções, por causa dos escândalos envolvendo o dinheiro da igreja. Então, você começa a ver nas redes sociais, está cheio de gente ensinando um monte de coisa, e é uma luta. E Deus me fez ver o seguinte: as pessoas ensinando as coisas erradas, as pessoas vão fazendo coisas erradas. Então alguém tem que vir e mostrar na palavra de Deus o que é que de fato Deus exige, Deus ensina. Então, Jesus ensinou o maior dos 10 princípios, mas se eu falar só desse maior, eu vou perguntar: mas e os outros 9? Então, eu vou primeiramente gastar um bom tempo falando sobre o primeiro dos princípios, o maior deles. Depois, os outros 9, eu vou dando os textos e vou dando algumas tomadas bem curtas para que vocês assimilem. Porque quando fala de princípios sobre dinheiro, dinheiro é um assunto espiritual. Ele é tão espiritual que ele pode levar para a heresia, para o desvio. Ele pode levar a pessoa, como foi com Salomão, por exemplo. Então, a gente tem que aprender princípios
do uso do dinheiro, ao entender o que Deus quer que a gente aprenda. Fazendo comentários primeiramente do texto, a gente vê que Jesus estava falando sobre o reino de Deus, e ele usa o dinheiro. É uma coisa muito interessante, porque no reino de Deus, tudo é dele. 10 minas, a palavra mina, ela era na verdade uma medida de peso, com cerca de 355 gramas, um valor de 100 dias de salários, que eram 100 denários. Ela é comparada a 30 dólares. Então, se a gente pensar, uma mina valendo 30 dólares, eu vi a última cotação 502, vai dar R$ 150,60. Quer dizer, quando a gente pensa na parábola dos talentos de Mateus 25, é irrisório o valor. Porque a parábola dos talentos, o talento valia 6.000 denários. Então, hoje seria aí tipo, mais ou menos uns 600 mil reais, até muito dinheiro. Então ele pega aqui 10 servos, e a gente vê que ele só trata com 3 aqui, né? Porque o restante seguiu a linha, a conduta deu 5, deu 10, quer dizer, da metade, dá 100%, e teve aquele que não apresentou nada. A palavra servos, doulos em grego, quer dizer servo, escravo, é uma metáfora que significa alguém que se rende à vontade do outro. No caso aqui, nós nos rendemos à vontade do Senhor Jesus. E se refere então a uma pessoa cujo serviço é aceito por Cristo, para estender e avançar a obra do reino de Deus aos homens. Então ele está falando do reino de Deus. Então ele usa o dinheiro para falar do reino de Deus. E Jesus então, e é isso que a gente quer ver, o que Jesus traz. Negociai, a palavra pragmatiomai quer dizer exercer o negócio de banqueiro ou comerciante. Negociar, comercializar, é fazer negócio, é estar envolvido em um negócio. A nossa tradução traduz negociar até que eu venha. A atualizada, a revista atualizada, traduz negociar até que eu volte. A King James traduz fazer com que o dinheiro produza lucro até que eu volte. Literalmente, o grego traduzido diz negociar enquanto eu estou vindo. Quer dizer, enquanto ele está voltando para cá, a gente vai negociando. E ele fala no versículo 14 aqui, mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Jesus, como homem sábio que era, ele pega aqui um fato, porque ele sabia que os judeus, especialmente os fariseus e herodianos, os saduceus, não queriam ele como Senhor, como rei. E ele pega um fato aqui, que aconteceu realmente naquela época, no caso Arquelau, que pelo testamento do seu pai Herodes, o Grande, ele se tornara, como está lá em Mateus 2,22, Senhor sobre a Judéia. Então o que Arquelau faz? Ele viaja até Roma, a fim de que o imperador César Augusto reconhecesse ele como sucessor do pai dele. E o imperador então aceita o pedido. Mas uma embaixada de 30 judeus foi enviada para persuadir o imperador a não aceitar, a não passar o reino, né, da Judéia para o Arquelau, filho do rei Herodes que havia morrido, mas que ela fizesse parte da administração direta de Roma, e fracassaram. Então Jesus estava mostrando que de maneira nenhuma Deus vai apoiar aquele que se rebela, que causa rebelião, né? Então ele disse, da mesma maneira que vocês se rebelaram contra o rei e tal, e o imperador no fim disse, não, o Arquelau vai mandar aí, pronto. E assim vai chegar o momento em que Jesus será rei de Israel. Então ele fala também aí que o primeiro servo, ele voltou e ganhou 10 minas. E ele, né, Jesus diz que ele vai ter autoridade sobre 10 cidades. Coisa maravilhosa, né? Então ele está dizendo como o galardão daquele que, se a gente fosse pensar literalmente, de repente ele chega para você e fala, você ganhou 10 minas, então você vai ter autoridade sobre 10 cidades. Eu escolhi Nova York, Paris, Tóquio, Veneza, Madrid, Florianópolis, Recife, Copenhague na Dinamarca, Helsinki na Finlândia e Basileia na Suíça. Pronto, essas 10 cidades você que terá autoridade. Coisa maravilhosa. O segundo servo ganhou 5 minas, então autoridade sobre 5 cidades. Aí teve o terceiro servo. O terceiro servo chegou e disse que deu aquela desculpa esfarrapada e disse que guardou num lenço. A palavra lenço em grego é sudarium, de onde vem a palavra sudário, que nós já estamos acostumados a ver se referir a Jesus. Então ele disse, eu guardei num sudário. Guardei num sudário, que era aquele tecido, né, de secar o rosto, o suor do rosto, né?
limpava nariz, muitas vezes eles até enfaixavam a cabeça de um cadáver, então ele era grande. Então ele embrulhou bem embrulhadinho a mina dele, quando o Senhor voltou. Aí o Senhor fala para ele: por que não pôs o meu dinheiro no banco? No versículo 23, né? Para que eu vindo o exigisse com juros. Está lá no banco, eu vou exigir juros. Banco, a palavra trapeza, em grego quer dizer uma mesa, uma banca de um cambista, onde ele se senta trocando diferentes tipos de dinheiro e por uma taxa, né? Um ágio, já tinha isso na época, né? Pagando com juros, empréstimos ou depósitos. Também se refere a um escritório de contador, um agente de empréstimo de juros. Então Deus falou: por que você não aplicou o Senhor Jesus dizer? Por que você não pôs no banco? Eu voltando, eu exigiria os juros sobre aquilo lá. E ele fala: pois eu vos digo, no versículo 26, que a qualquer que tiver, seria dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Ao que tem o reino de Deus, isto é, o senhorio de Jesus Cristo, e aí nós vamos mexer nessa parte, será dado mais frutos planejados por Deus, que ele dá exemplo aqui de autoridade sobre 10 ou 5 cidades. Aquele, portanto, que confia no seu dinheiro, nos seus próprios recursos, aos que não têm, ao que não tem, né? E perderá inclusive tudo isso que ele tem, né? Porque vai ser tirado. Usar as suas habilidades e tudo que você tem de maneira sábia é um aspecto muito importante no discipulado de Jesus, falando do reino de Deus. As pessoas que recebem a graça de Deus, que é Jesus Cristo, herdam bênçãos que você não pode imaginar, são imensuráveis. Além da vida eterna, o propósito de ser feito conforme a imagem do Senhor Jesus, conforme Romanos 8:9. Mas existe mais coisas que Deus vai proporcionar aos seus filhos. E aqueles que rejeitam a graça de Deus, escolhendo no lugar disso viver apenas desses prazeres desprezíveis do mundo, né, transitórios, passageiros, da riqueza, dos pecados da carne, vão perder tudo isso. Então nós vamos falar sobre os 10 princípios sobre o dinheiro. E como eu disse, eu vou gastar mais tempo falando do primeiro, que é o maior deles. Os demais são consequência. Mas de todo jeito nós vamos dar algumas explicações básicas que acredito que todos vão entender. Primeiro princípio do dinheiro: Deus é dono do teu dinheiro. Nós aprendemos muitas vezes que a gente, olha, faz isso, faz aquilo. Não, a primeira coisa, no versículo 13 está escrito: chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Então a primeira coisa que eu tenho que aprender é que Deus é dono de todo o dinheiro que existe no mundo. Ageu 2:8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então todo o dinheiro é dele. Então o teu dinheiro é dele também. Aí você vai me dizer: todo o meu dinheiro vem do meu trabalho, dos meus investimentos. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra ou mudança. A sua capacidade de trabalhar vem de Deus, a sua saúde vem de Deus. Quantas pessoas perdem a saúde, perdem a vida? Acabou tudo. Quantos planos? No ano passado muita gente fez o plano que esse ano iria visitar a Europa, fazer esse turnê, morreu. Então tudo que você tem, tudo que eu tenho, pertence a Deus. Se tudo é de Deus, você tem que cuidar melhor. O carro, a casa, nós somos mordomos, nós somos gerentes, nós somos administradores das coisas do Senhor. Em Lucas 16:1, em outra parábola, Jesus explica: disse-lhe Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Observe que princípios ensinados por parábolas do reino de Deus, e elas envolvem administração, envolvem bens. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. As pessoas fora a visão do reino de Deus nunca vão entender isso. Administrador em grego, a palavra oikonomos, de onde vem a palavra economia, significa administrador, gerente, superintendente. Para quem o chefe da casa, ele confiava a administração dos seus bens, dos seus afazeres, o cuidado com as receitas, com as despesas, o dever de repartir até a porção própria de cada servo, escravos, funcionários, até mesmo cuidado com as crianças pequenas, como aconteceu com José na casa de Potifar. Você pode insistir: eu sou o dono do meu dinheiro.
eu vou provar para você que você não é dono do seu dinheiro. Quando você morrer, o que você vai levar junto dentro do seu caixão? Dois dos desejos de Alexandre o Grande aos seus generais, segundo consta aí na história, foram o seguinte: o primeiro fala de saúde, né, de morte, então vamos os dois que interessam aqui. Que fossem espalhados no caminho até seu túmulo os seus tesouros conquistados, a prata, o ouro, as pedras preciosas. Por quê? Para que as pessoas possam ver que os bens materiais, dizia ele, aqui conquistados, aqui permanecem. Um ímpio entendeu isso. Então ele entendeu que ele não era dono de nada. Depois o terceiro desejo dele, que as duas mãos dele fossem balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Vocês já imaginaram? No enterro lá, no caixão, as mãos balançando. Por quê? É que para as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partimos. Então nós não somos donos de nada. 1 Timóteo 6,7 diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Se você não pode levar, não é seu. Aquilo que é seu, você leva consigo. Aquilo que Deus coloca na sua mão, você tem que tratar muito bem. Você tem que cuidar muito bem. Quando queimou a casa do reverendo John Wesley, ele disse: um bem de Deus a menos para eu cuidar agora. Alguém poderia dizer: mas se cuidasse bem, não deixava queimar. Nesta parábola, um ganhou 10 minas, o outro 5, o outro não ganhou nada. Não usou. Não é que ele usou mal, ele foi preguiçoso. E quando se trata da obra de Deus, nós somos preguiçosos. A gente não gosta de fazer a obra de Deus. A gente sempre deixa as coisas do Senhor por último, quando faz. Deus tem colocado algumas coisas na sua mão. Deus te deu saúde, Deus te deu uma família, Deus te deu certa quantia em dinheiro, Deus te deu tempo, Deus te deu habilidade e conhecimento para o seu trabalho, no qual você está se notabilizando, está ficando famoso. O que você tem feito com cada um deles? Como você tem feito com cada um deles? Obedece a Deus, aquilo que Ele ordena na sua palavra, ou você tem feito como você acha melhor? Deus é dono de todo o dinheiro que existe, e isso inclui o teu dinheiro. Aquilo que você tem na carteira, aquilo que você tem numa aplicação financeira, aquilo que você tem no cofre, aquilo que você tem nos investimentos. Você pode encher o peito de orgulho e dizer: é meu e ninguém tira de mim. Então, ele não é teu, ele é de Deus, e Deus tira de quem Ele quiser, quando Ele quiser. Em Lucas 12:20, Jesus, veja bem que eu estou primeiramente me atendo a Jesus. Ele diz o seguinte: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Tudo vai depender de como você está administrando o dinheiro de Deus, aquilo que Ele confiou nas suas mãos. Deus coloca em sua mão uma quantia de dinheiro. O que você tem feito com isso? Deus coloca para você aquela quantia. O que você faz com esse dinheiro? Fecha a mão e diz: é meu, eu consegui. Ou você é do tipo que usa o banco de Deus todo mês e abençoa? Deus pode dizer isso sobre você? Veja se Ele pode dizer assim: o meu filho, a minha filha tem cuidado muito bem do meu dinheiro. Ela ou ele já merece cuidar de um valor um pouco maior. Responda essa pergunta com sinceridade. Se você tem administrado mal o dinheiro de Deus, só anda comprando coisas para você, e mais coisas, e mais coisas, e mais coisas, cada vez mais coisas supérfluas, em nome do conforto da família, e talvez esteja até endividado, por que você gasta mais do que Deus tem colocado nas suas mãos? Se você fosse um homem nobre da parábola, e você tivesse um gerente administrando o seu dinheiro, você pegava o seu pagamento e entregava na mão dele, e vendo que ele está gastando mal, que ele está endividando você, comprando um monte de coisa para você, para casa, gastando muitas coisas supérfluas, seja honesto, você colocaria mais dinheiro para ele administrar? Você faria isso? Certamente não. Ninguém é burro, né? Ninguém é tolo, inocente. E Deus? Você acha que Deus não vê o que você anda fazendo com o dinheiro dele?
e que você acha que é seu. Porque quando a gente morrer, se não puserem nem roupa na gente, a gente vai ter sem roupa. Se você não está sabendo administrar bem o dinheiro que Deus tem colocado em suas mãos, você acha que Deus vai colocar mais dinheiro em suas mãos, mesmo administrando tão mal assim? Ou será que Deus vai esperar você aprender a administrar o dinheiro dele com sabedoria e aí ele amplia? Ah, pastor, então não posso ter nada para mim. Aqui está o segredo. O mordomo nos tempos de Jesus, ele era o posto mais alto depois do dono, até mesmo na época de José, né? A gente viu lá na Bíblia, em Gênesis. O mordomo, ele mandava nos funcionários, mandava nos escravos, ele podia usufruir de tudo, morar na casa do dono, ter o carro, o melhor aposento, ele podia ter tudo. Era um cargo de altíssima confiança naquela época, então ele desfrutava de tudo. Atualmente a gente diria que ele é uma espécie de CEO, né? Esse diretor executivo que representa a empresa, faz e desfaz. O mordomo pode sim desfrutar de tudo, desde que ele não se esqueça de que ele é apenas um mordomo, que cuida muito bem do dinheiro, mas o dono é Deus. Nós normalmente aprendemos bem, facilmente, como gastar, como usar, mas esquecemos quem é o dono, porque dono do dinheiro é um só, aquele que disse: minha é a prata, meu é o ouro, é Deus, é o Senhor Jesus. Quanto mais dinheiro Deus colocar na sua mão, pense, o que Deus vai querer que você faça com o dinheiro? Então, é possível que Deus faça de você uma pessoa rica, próspera e abençoada. Nada impede isso. Mas para que exatamente? Para você encher o Instagram, o Twitter e o Facebook de fotos de suas viagens pelo mundo afora? Certamente que não. Deus quer que você faça viagens, que você tenha um bom carro, uma casa linda, uma chácara com piscina, que você tenha boa qualidade de vida para proporcionar para a sua família. Nada disso é pecado. O detalhe é que você não pode se esquecer que se você estiver administrando mal o dinheiro que é de Deus, não adianta ficar pedindo mais dinheiro a Ele, porque Ele não é tolo. Então você precisa ver e entender isso. Claro que depois eu vou ajudar com os outros princípios. Entende o primeiro princípio, dos 10 sobre dinheiro. Deus é dono de todo o dinheiro que existe. Portanto, Ele é dono do teu dinheiro. Goste você ou não, aceite você ou não. Todos os dias, o diabo e muitas pessoas avarentas vão tentar fazer você se esquecer disso. Que Deus é dono de todo o dinheiro que existe. E, portanto, Deus é dono do teu dinheiro também. Mas o que você tem feito com o dinheiro que Deus tem colocado nas suas mãos? Segundo princípio. Segundo, planeje os seus gastos. Lucas 14, 28, 30 diz, Jesus de novo ensinando, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Então não gaste mais do que você ganha. Você tem que aprender a viver dentro do seu gasto. Olha, eu ganho 1.000, eu vou ter que gastar 1.000, eu não posso gastar 1.001. Faça um orçamento, controle o que você gasta. Não desperdice o seu dinheiro com coisas supérfluas. Supérfluo é aquilo que não é necessário. Provérbio 18, 9 diz, o que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Tem gente que desperdiça demais o dinheiro. Ele é pouco e ele desperdiça. Ah, mas eu vou passar vontade disso. A gente tem que aprender a viver dentro daquilo que Deus nos confere. Isaías 55, 2 diz, por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Então ele fala que a gente vai ser abençoado, mas a gente precisa aprender a não gastar dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que é vaidade. Terceiro princípio, aprenda a poupar dinheiro. Essa é uma lição difícil, mas a gente tem que aprender. Provérbios 21, 20 diz, tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota, gasta tudo. Então, tesouro desejável, existe uma reserva. A King James traduz assim, na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados,
O insensato, entretanto, engole tudo o que pode no instante. Não use como desculpa, não sobra nada, pastor. Isso é uma desculpa. A gente precisa, exige disciplina. Nem que seja um valor pequeno, R$10, sei lá, começa. Mas você precisa aprender a desenvolver a prática de poupar. Provérbios 6, 6, 8 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento, para quando vier o inverno ela já tem lá guardadinho, então ela prepara para o futuro. Faça investimento. Quem tem mais habilidade com isso, mais moderno, faça investimentos, procure conhecer o que é melhor, que atende os seus interesses. Existe muita coisa disponível no mercado. A gente pode aprender a usar CDB, RDB, LCI, LCA, poupança, ações de empresas, fundos de investimento, tesouro direto, debêntures, títulos públicos. Pastor, não dá para mim isso. Então aprenda a não gastar tudo o que você ganha. Nem que for aprender a guardar em casa, no bolso, na carteira, mas aprenda a poupar. É uma questão de disciplina. Eu tenho que aprender a guardar. Você terminar o mês, começar o mês seguinte, não, eu guardei R$10, está aqui, não gastei. É para você aprender a ter controle. O problema nosso é que a gente não pode ver coisa. Quem vai ao shopping, então, deve ser um terror. Eu tinha um problema de entrar em mercado. Eu ia para comprar uma ou dois itens, trazia 10. Hoje eu estou disciplinado. Às vezes eu entro lá, vou pegar a minha pasta de dente. Eu entro, vou lá, pego a minha pasta de dente, pago e saio. Aí eu olho para mim mesmo e falo, é isso aí, é disciplina. Quarto, não ame o dinheiro. 1 Timóteo 6,10 está escrito, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. O amor ao dinheiro é a raiz, é a fonte de todas as desgraças da humanidade e da família. Por quê? Porque quem ama o dinheiro se torna escravo dele. E Jesus, novamente lá vem o Senhor Jesus, Lucas 19,13. Olha, você viu como que Jesus fala sobre dinheiro? Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. É a King James atualizada. Tenha dinheiro, mas não o ame. Poupe dinheiro, mas não o ame. Invista dinheiro, mas não o ame. Você deve amar a Deus sobre todas as coisas. Quinto princípio sobre dinheiro: seja generoso. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Generosa traduz uma palavra hebraica, beraká ou brachá, que significa bênção. Originalmente é uma palavra de bênção, é fonte de bênção, né? que por implicação leva à prosperidade. Generosa fala de benevolência, que você dispensa para com outra pessoa, com o sentido de abençoar. Então é generoso porque você vai abençoar, abençoa com presente ou abençoa dando uma quantia, uma boa quantia de dinheiro. Então é aquela pessoa que alcançou a libertação da avareza, né, de idolatrar o dinheiro. Ela consegue pensar nisso. Então ela tem um caráter que faz com que você abençoe uma outra pessoa com quantia, uma outra pessoa, muitas vezes uma entidade que precisa, uma instituição filantrópica. Prosperará traduz a palavra dashani, que significa, literalmente, ela fala engordar o seu dinheiro. Engordar. As pessoas falam, estou deixando dinheiro lá para ele criar uma gordurinha, não é? Ficar próspero, bem sucedido, acumular riquezas. Aumentar a gordura se referia àquelas gorduras queimadas em sacrifício, de onde vem a frase, né? Fazer uma gordurinha de dinheiro. Sexto princípio: não fique devendo nada para ninguém. Romanos 13, 7, 8. Ele diz, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Como Jesus disse, né? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Pague os impostos devidos, pague toda pessoa, empresa, a quem ficou devendo, procura pagar, arruma um jeito, se vira, gastou, tem que pagar. Quando não puder pagar na hora, negocie um prazo, dê satisfação, cumpra o combinado, não fique devendo nada para ninguém.
É uma coisa, muitas pessoas, eu me lembro mesmo de um irmão que chegou para mim e disse, pastor, quando eu era ímpio, eu fiquei devendo não sei o que, assim, mas agora eu me converti e tal, mas eu estou livre da dívida. Não, se você vai estar livre da dívida, você paga lá a pessoa. Ah, mas Cristo não pagou? Não, Cristo pagou os seus pecados, a sua conta é você, porque você não pediu para ele. O louco, pastor, vai lá e paga o homem. Você tem que pagar, volta lá e paga. Ah, uma história interessante, isso não é evangelho, gente. Olha o Zaqueu, o que aconteceu com o Zaqueu? Essa parábola, inclusive, ela vem logo depois de Zaqueu. Jesus ensinando o que aconteceu. Mexeu no bolso dele. Ele falou, Senhor, eu resolvo dar metade dos bens que tenho. Eu não sei quanto que ele tinha, mas imagina se ele tivesse R$1 bilhão, que nem tem hoje muitos líderes aí. Ele teria que dar 500 milhões. Aí, desde os 500 que sobrava para ele, ele falou, olha, quem eu defraudei, quem eu enganei, eu vou restituir 4 vezes mais. Como que ia diminuir o dinheiro desse homem? Mas ele entendeu quem era Senhor, dono do dinheiro. 7. Seja fiel, justo e honesto no dinheiro dos outros. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Jesus disse isso. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fordes justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos tornasses dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? É na tradução da King James, né, o texto do Evangelho de Lucas. Provérbios 11:1, ele fala assim, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O peso e a balança justos são do Senhor, obras são os pesos da bolsa. Então, nunca aplique num negócio a famosa e diabólica lei de Gerson para levar vantagem em tudo. Seja honesto, porque essa lei de Gerson fala que você levar vantagem em tudo e você engana. Eu me lembro de uma vez de um irmão que para a família queria comprar, casal, né, queria comprar para o filho uma bateria. E ele tinha uma bateria comum, simples, nada de... E então ele... Na verdade é o contrário, o casal queria vender essa bateria. E esse rapaz então foi lá e desmereceu a bateria, tudo, falou, e vendeu barato, vendeu o instrumento. Aí ele me contou, não, fulano veio aqui, o irmão, foi uma bênção, pagou bem, né? E ela me falou a marca, era uma dessas marcas top de bateria. Eu falei, não, essa bateria vale muito mais, mesmo usada, vale muito mais do que isso. E ela foi enganada. Então, isso daí é ser injusto. O preço do seu serviço, ou da mercadoria, ele tem que ser justo. Você não deve explorar uma outra pessoa, seja lá qual for a justificativa que você tiver. Você tem que ser justo. Por isso que ele fala, o peso e a balança justas são do Senhor. É o prazer dele. Deus tem prazer de ver quando você está cobrando o seu serviço, cobrando a sua mercadoria, um preço justo. Você tem o custo, o seu lucro. A gente vê que em época que sobe as coisas, as pessoas exploram demais. Eu vejo que muitas empresas acabam quebrando. Mas aí você vai ver, essas empresas desrespeitaram isso. Sobe o produto, você tem o produto. O produto custava 100, agora você vai cobrar 2.000. Olha lá, você paga ou fica 100. A pessoa no desespero paga. E ele fica, eu creio. Mas você teve um prejuízo enorme, porque Deus não se agrada a isso. Aliás, está dizendo assim, ó, balança enganosa é abominação para o Senhor. A balança, porque antigamente se fazia isso. Colocar, até bem pouco tempo atrás, eu me lembro que via pessoas que reclamavam que vinha marcado 1 quilo no produto, só que a balança, ela estava viciada. Eles adulteravam a balança, então ela dava 1 quilo, por exemplo, com 800 gramas. Você perdia 200. Muitos produtos começaram a acontecer isso. Então Deus se desagrada quando vê a pessoa sendo desonesta e enganando os outros. Então não importa, até mesmo o preço que você aplica. Você pode dar o preço que você quiser, mas você tem que ser justo. Aquilo que alguém confia em você, seja por amizade, seja por ser cliente, fornecedor, paciente, enfim, seja fiel, seja justo e honesto. O Senhor abomina quem engana, quem explora, quem é desonesto. Então vocês imaginam, né? Desonestidade está ligada à corrupção. Então a gente imagina como é que Deus está desagradado com o Brasil, porque gente desonesta e corrupta nesse país dá de cacho. Infelizmente, né? O alto comando do país envolvendo especialmente a justiça. A nossa justiça nem merece o nome de justiça, merece o nome de injustiça, porque ela é corrupta.
porque ela não segue preceitos do Senhor, são homens ímpios, mas nós não podemos fazer o mesmo. O Senhor tem prazer no que é justo. Seja fiel, justo e honesto, se você é de Deus. Oitavo, não viva ansioso por causa de dinheiro. Mateus 6, 31, 34. A gente vê pessoas fazendo loucura, acreditando em tudo. Por isso que muitas pessoas caem em golpe, né? Olha, tem esse bilhete aqui, ele vale 500 mil, mas eu estou entregando por 5 mil. Não quero ir lá na caixa. O sujeito pega, paga 5 mil, arranca, arranja dinheiro e dá os 5 mil. Chega lá e fala: você foi um golpe. Jesus diz o seguinte, de novo o Senhor Jesus falando: não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos? Ou o que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, os pagãos. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus, de novo o Senhor falando do reino, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, para a gente obedecer os princípios. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Muita gente fez plano para o dia de amanhã, e o amanhã não chegou. Se você obedece à palavra de Deus, dois fundamentos serão alicerces para a sua fé no Senhor Jesus. Primeiro, confie no Senhor. Confia nele. Em Filipenses 4, 6, 7, 11 e 13, ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Também o apóstolo Paulo lançando o fundamento que Jesus já havia dito. Antes, as vossas petições, os vossos pedidos, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. Ora, pede e agradece. Já agradece porque sabe que recebeu. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus, e você não vai ficar desesperado por causa do dinheiro. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí ele diz aquela frase poderosa: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. E o segundo princípio, Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Quem tem entendimento, quem tem coração, fará isso, coração voltado ao Senhor, vai honrar o Senhor com os seus bens, com a primeira parte dos seus ganhos. O nono princípio: construa herança para os seus filhos. Provérbios 13, 22 diz: o homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Isso aqui é muito importante. Essa herança aqui, ela envolve dois princípios. O primeiro, você deve ensinar fundamentos de finanças aos seus filhos. Deuteronômio 6, 6, 7. Pelo menos as coisas básicas. Você pode não ser doutrinado, mas as coisas básicas têm que começar a passar. Ele diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Então vai ensinando as coisas. Entre elas, como a gente disse, olha, não gasta mais do que ganha, enfim, honra ao Senhor. E a gente vai passando para as crianças isso. No segundo, dê o seu exemplo, administrando bem o que será a herança de todos os seus filhos. No meu caso, não é tanta preocupação, porque só tenho um, então não vou ter preocupação de divisão, né? Mas existe, Provérbios 20, 21, fala uma coisa, gente, que eu tenho visto hoje, uma tristeza muito grande nisso. Eu vou utilizar a atualizada aqui. Ela diz assim: a posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Sabe o que quer dizer isso? Em geral, os pais cometem um erro muito grave. Ele tem a herança, tem outras coisas que ele vai deixar para os filhos. Mas ele começa a gastar o que seria a herança de todos com o seu filho favorito. E muitas vezes ele acaba até endividado por causa disso. E isso começa não só a gerar revolta nos outros, mas começa a colocar uma balança. Por isso que ele disse: a posse antecipada de uma herança. Espera aí, o filho tem que aprender a se responsabilizar pelos seus atos. Na prática, isso não terá a bênção do Senhor. E após a morte do pai, os filhos vão viver verdadeiros conflitos. Eu vou dar um exemplo para vocês, eu não vou citar nomes. Numa família de 3 filhos, esses 3 filhos são pastores.
eles vivem num conflito terrível por causa da herança deixada pelo pai. Inclusive já saíram até no tapa. Um bateu no outro lá, né? O outro não revidou, mas apanhou. O pai, quando vivo, um dos filhos fazia os seus gastos, o pai ia lá e pagava. O que ele fazia? Ele tirava do bem, ele vendia uma coisa, ele pegava alguma coisa que era herança, que seria partilhada em 3, ele pagava. Aí quando morreu, os outros falaram, peraí, mas já gastou isso? Não, agora... Então começou, e aí a coisa não está resolvido isso. Então assim, além de deixar a herança material, o pai tem a obrigação, se você não fizer isso, você morre e não cumpriu a sua missão. Você tem que ensinar os seus filhos a questão espiritual, e uma delas é justiça. Olha, eu tenho isso, totalizando dá tanto, é uma parte igual para cada filho. No passado o mais velho ganhava mais, agora não tem isso. Então, cada filho tem direito à mesma porção. Cada filho. Isto é senso de justiça. Para quê? Porque normalmente, pode ver inventário, só dá confusão, problemas e conflitos. O pai e a mãe não estão mais aí. E fica aquela brigaiada de família. Dá uma olhada esses artistas aí que estão deixando, como é que está a briga com filhos adotivos, uma encrenca danada, justiça, famílias saindo na imprensa. Por quê? O pai desrespeitou esse fundamento. Ele não construiu a herança das duas formas. A herança tem que ser material e espiritual. Você tem responsabilidade de ensinar o seu filho desde já. Até porque depois ele também terá filhos. O 10º, último fundamento. Tome cuidado se deseja ser rico. 1 Timóteo 6,9 diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Querer ser rico não é pecado em si. Você pretende, é um desejo. Desde que a pessoa não tenha como propósito final apenas a riqueza, mas para que ela possa ser usada por Deus. Porque ser rico é o seu alvo, eu vou ser rico. Eu cheguei na riqueza, a única coisa que eu vou fazer é isso aqui que ele disse. Cair em tentação, cilada, concupiscências insensatas, quer dizer, desejos terríveis e perniciosos que vão acabar. A gente vê que muitas das pessoas envolvidas com muito dinheiro, o final é sempre trágico, envolvendo os problemas da família. Destrói muitas vezes o lar. Caso isso aconteça, o que vai acontecer? A obsessão, ela começa a tomar conta da pessoa. Ela só comenta o passado, aquilo que ela não pôde fazer. Ela não vive o presente, que na verdade é a única coisa que você tem é o presente. O passado já foi. E o futuro? Não chegou para você ainda. Muitas coisas podem acontecer, ou não acontecer mais. Então, eu esqueço de viver, por isso que presente, olha o tempo agora, é presente. É o presente de Deus, é um presente que Deus te deu, então é agora. Assim, a pessoa se torna murmuradora, ela passa a ficar insatisfeita com tudo que tem. Então ela olha a roupa dela, eu não tenho uma calça de marca, não tenho um tênis de marca. Hoje, a sua vida está assim. Hebreus 13,5, assim como Paulo falou ali, ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. O Abraão foi rico, mas qual foi o final dele? Ele foi chamado amigo de Deus, tem o seio de Abraão no céu, foi dar o nome para ele. José de Arimateia era rico, e deu sepultura para o corpo de Jesus. Então o que a gente tem que aprender é viver. Quando ele teve uma situação difícil, ele serviu a Deus do mesmo jeito. Então eu tenho que aprender a viver contente. O que Deus te deu hoje? É isso? Então viva contente com isso. Lá na frente, Deus pode ter coisas muito melhores para você. Pode preparar situações, mas você deve entender. Aí eu volto ao primeiro. Você nunca pode esquecer que você é um mordomo. Você não é dono de nada. Deus é dono de tudo. Viva contente no presente, com o que Deus tem dado para você. Até uma questão de agradecimento. O futuro pertence a Deus, e o que Deus tiver que dar para você, será seu. Confia no Senhor, aprenda, não faça loucuras. Muita gente procurando fazer loucuras. Não. É fidelidade,
É questão de fidelidade nas coisas. Então, assim, 10 princípios sobre dinheiro. Primeiro, Deus é dono de todo o dinheiro, inclusive do teu. Segundo, planeje os seus gastos. Terceiro, aprenda a poupar dinheiro. Quarto, não ame o dinheiro. Quinto, seja generoso. Sexto, não fique devendo nada para ninguém. Sete, seja fiel, justo e honesto no dinheiro dos outros. Nono, oitavo, não viva ansioso por causa de dinheiro. Nono, construa herança para os seus filhos, especialmente espiritual. E décimo, tome cuidado se deseja ser rico. A gente precisa ver que a nossa vida depende de credibilidade. De credibilidade. E isso está no caráter. Como às vezes eu escuto para pessoas, empresários, falam assim: pastor, você pode levar isso. Você não é qualquer pastor. Eu fico contente de ouvir isso da boca de outras pessoas, às vezes até ímpios, irmãos, enfim. Porque a gente procurou ao longo dos anos construir esse relógio mesmo. Eu estava querendo trocar o relógio para colocar um relógio que marca a temperatura. O rapaz falou: pode levar, você pode levar. Leva, depois você me acerta. Leva, pode levar. Eu falei: mas não pode levar, depois você paga, você não precisa assinar nada. Eu falei: puxa vida. Eu falei: não, você não tem problema, pode. A confiança. Sabe o que é isso? É a gente lembrar disso. Eu tenho que administrar bem o dinheiro de Deus. Então ele confia o valor. Não importa o tanto, porque a gente fica... Se Deus te deu 1 e você administra bem, é esse aí. Nem todo mundo vai para o 10. Não importa. Eu tenho que aprender, como um empresário disse para mim assim: olha, eu não votei em determinada pessoa para prefeito, porque a pessoa não sabe administrar nem o dinheiro dela. Como é que vai administrar o dinheiro da cidade? Um engenheiro me falou isso, né? Eu falei: não é que você tem razão? Se a pessoa não está sabendo administrar a casa dela, que é pequena, quem dirá administrar uma cidade? Aí vai acontecer a tragédia. Quer dizer, então eu preciso ver, talvez a sua oração a Deus esteja: Senhor, eu preciso dar, eu preciso ganhar mais, ótimo, eu preciso fazer mais. Mas a pergunta é assim: como você está administrando o dinheiro que Deus confiou para você? É essa a pergunta que você tem que responder, não para mim, porque eu já tenho problemas demais. Você vai responder para o Senhor Jesus. É com Ele que eu trato. É esta palavra. Então, guarda a mensagem, se ela foi boa para você, compartilhe com os demais. E eu vou orar. Senhor, eu quero agora pedir a Ti em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, meu Pai, que o poder do Espírito Santo esteja falando no coração de cada irmão, de cada irmã, clareando, esclarecendo e fazendo com que todas essas palavras possam estar nos seus corações, porque eu citei a Tua palavra, edificá-los em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.